Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Codô. Eu estou transmitindo ao vivo aqui de São Lourenço da Mata, Pernambuco. E esse é um vídeo teste para o meu canal. E nós vamos falar aqui sobre arte e literatura sempre que possível. Bem, amigos, eu vou ter que trabalhar isso de uma maneira que eu possa transmitir da maneira mais informal possível, tá? Então vamos trabalhar várias maneiras essa construção, e eu espero que o objeto desse estudo seja interessante para todos vocês. Agora eu vou falar de um livro chamado A Morte de Ivan Ilitch, que foi escrito pelo Leon Tolstói, e que eu também fiz um quadro que hoje está concorrendo na FIAN em Guarabira. FIAN é Festival Internacional de Arte Knife. Eu acho que vocês devem conhecer a obra de Leon Tolstói. Dispensa apresentações. Escreveu Ana Karenina, escreveu Ressurreição, e tem outras obras-primas, como por exemplo Guerra e Paz, que é uma outra grande obra de Leon Tolstói. Então é uma obra do autor. Eu vou falar sobre A Morte de Ivan Ilitch, que é um livro importante também, um livro dentro dessa construção até chegar à construção de Guerra e Paz, que foi o marco maior de Leon Tolstói. Eu tenho várias obras de Leon Tolstói feitas, produzidas, pintadas, e tenho também várias resenhas de arte sobre isso. Quando eu li essa obra, o primeiro pensador que me veio em mente foi Heidegger. E por quê? Porque em sua obra O Ser e o Tempo, a morte é uma possibilidade, um desfecho que tem uma grande importância em seu pensamento. Tal construção, por ele, definida como ontológica, que significa estudo do ser, e do conceito formulado pelo filósofo de Dance, que significa ser para a morte. O leitor provavelmente perguntará: você não está indo longe demais? Eu vou tentar ser sucinto e claro. Essa visão de Heidegger situa o homem num comprometimento com sua identidade, como um processo de construção. Ao construir essa identidade, esse processo termina no momento da sua morte. Por isso, Heidegger vai dizer que Dasein é um ser para a morte, porque ele é aquele ente que só chega a ser ele mesmo no momento e ele não é mais. Que interessante. A morte, segundo Heidegger, pois é um acontecimento humano, existencial e privilegiado, que se encontra profundamente entranhado no ser do homem como ser no mundo. Podemos dizer que o conceito existencial da morte refere-se no sentido temporal da existência, que se norteia por meio das noções de sentido e significado. É nessa perspectiva que Martin Heidegger afirma que a pendência extermina a existência, pertence ao próprio fim. Nesse sentido, podemos concluir juntamente com o filósofo que o fim do ser é a morte. A morte de Ivan Ilitch é fruto dos últimos anos da vida de Tolstói, que morreu aos 82 anos de idade na estação ferroviária de Ostropovo, imerso numa reclusão, voltado para a natureza e a contemplação religiosa, atitude que seguia a revelia de familiares e amigos. Nesse período, o autor resolveu escrever a história do burocrata Ivan Ilitch Golovin, um sujeito que não soube viver e morrer, mas tentou encontrar a resposta para a morte durante o longo processo de agonia que enfrentou. Esse não é Ivan Ilitch, não se trata aqui de Lenin, tá? Existe uma confusão em algumas coisas, que Lenin também chamava-se Ivan Ilitch, mas não se trata da morte de Lenin, que é um personagem fictício da literatura de Tolstói, tá? A morte de Ivan Ilitch, o fim cronológico da história, ocorre no primeiro capítulo, sendo comentada pelos amigos, colegas de trabalho e de carteado. A morte de Ivan, na verdade, era apenas um detalhe, e seus falsos amigos e colegas de trabalho discutiam vagas promoções em razão do falecimento de uma peça que engrandeceria
a engrenagem daquela construção burocrática que estava envolvido Ivan Ilitch. É com essa elegância que Tolstói percorre inicialmente o mundo dos homens e das mulheres, desprovidos de mínima consciência e movido a interesses, apertos de mão com objetivos estratégicos e bem definidos. Quem tirar a poeira dos tapetes das repartições em que Ivan Ilitch vive e trabalhou. O restante do romance é dedicado à morte de Ivan, dedicado não à morte de Ivan Ilitch, mas ele é dedicado à vida dele. Então o romance começa com a morte de Ivan Ilitch, o segundo capítulo já parte para as discussões que ocorriam entre os próprios colegas de trabalho, informando a eles sobre quem iria ocupar tal cargo, a briga, a disputa de poder que existia. Essa é uma demonstração bem clara de como a sociedade ainda hoje é assim, né? Sempre foi assim, sempre será. Quando Ivan estava pendurado, seu casamento, na verdade antes disso tinha um casamento com uma mulher muito exigente, e ele se dedicou ao trabalho até ser um magistrado. Seu trabalho era o refúgio dele para se encontrar, ou para se refugiar, ou para se esconder de sua família. Então em casa ele era muito infeliz, e no trabalho que ele encontrava uma força, uma situação para poder deixar aquele ambiente que ele odiava tanto. Quando Ivan estava pendurado às cortinas em casa nova, ele cai sem jeito e se fere. Embora ele não pensasse na dor que sentia, seu corpo começa a acusar. Imenso desconforto aparece em seu comportamento. Sua esposa insiste que ele visite um médico. Os médicos não conseguem obter um diagnóstico satisfatório e ficou por aí. A morte de Ivan Ilitch é uma reflexão poderosa sobre a morte. Muitas vezes, quando ele se apresenta diante dos nossos olhos, ela se torna algo inaceitável e injusto, como se a morte necessitasse de algum tipo de justificativo para acontecer. Ivan Ilitch se esquecera da indiferença da morte à frente à sua vontade, seus desejos e seus sonhos. Pensar na morte é pensar na própria existência humana, essa condição irremediável de estarmos lançados numa coisa chamada vida e que tem um fator limitador. Em breve chegaremos à morte. A morte possibilita uma compreensão de novas formas de algum sentido, novos sentidos daquilo que se tem aqui. Mas Ivan Ilitch era um cidadão praticamente morto na sua própria casa. Ele não vivia, ele vivia para o trabalho apenas, que era a única forma de conforto dele. A morte é um fim que não tem mais começo, é o término definitivo. Ao negarmos a morte, acreditamos que assim seremos mais felizes. Por isso não defendemos dela. Ou seja, nós nos defendemos da morte, evitamos, tentamos passar ela para trás o tempo todo. Porém, não, assim fazendo, não percebemos a tragicidade que é a própria vida. Esquecemos que viver é morrer todos os dias, e que viver é intrinsecamente morrer. Com isso, esquecemos de viver, seguindo a filosofia de Tolstói, os momentos da nossa existência de maneira mais autêntica. Certo? Então, esquecemos da morte e vivemos de maneira pouco autêntica, e isso é uma construção dentro de um romance muito importante. Então, A Morte de Ivan Ilitch é um livro importantíssimo para quem quer estudar e compreender bem mais a sua vida. E esse foi um dos últimos livros de Tolstói, quando ele já estava prestes a morrer. Então essa reflexão ele faz da própria vida dele, que foi uma vida prodigiosa em literatura, e no final ele se dedicou apenas a contemplar e a esperar que ela viesse chegando como uma forma inevitável do seu fim. Tolstói é grande, Tolstói é necessário, Tolstói é preciso ter. Um grande beijo e até a próxima.